Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, eu sou Emília Bisotto e este é o Incorpora Cast, seu canal de informação e diálogo sobre o mercado imobiliário. E hoje nós vamos conversar com a Eduarda Tolentino, que é a minha convidada especial desse podcast. Formada em Direito e pós-graduanda em Direito Empresarial, Eduarda iniciou sua atuação na BRZ Empreendimentos como coordenadora do Departamento Jurídico. Em 2015, se tornou sócia e diretora comercial. Desde 2020, é sócia e CEO. E neste mês, tornou-se também presidente do Conselho de Administração da companhia. Ela é mãe de 3 filhos, atua pela equidade de gênero no mercado da construção civil, mais mulheres em cargos de liderança e à frente da BRZ, para que mais famílias tenham acesso à moradia. Seja bem-vinda, Eduarda. É um prazer ter você aqui com a gente. Oi, Emília. O prazer é todo meu. Agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha história, da minha trajetória e, consequentemente, da história da BRZ também. Eduarda, para começar, você tem um currículo admirável. É uma empresária de sucesso e recentemente se tornou mãe. Conta pra gente como que é gerenciar essa jornada, que muitas vezes é dupla, é tripla. Emília, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu costumo dizer que na minha adolescência eu nunca sonhei em casar de véu e grinalda, nunca tive assim o vestido dos sonhos. Mas eu te confesso que a maternidade sempre, desde novinha, mexeu muito comigo. Tanto é que eu casei depois de ter os meus 2 primeiros filhos. A Bia, que hoje está com 9 anos, e o Caio, que hoje tem 5 anos. Os meus pais são de famílias muito grandes do interior de Minas. A minha mãe, a família da minha mãe, são 12 irmãos. E a família do meu pai são 11. Então, eu sempre sonhei em ter a casa cheia, ter almoços e jantares com a casa cheia de criança. E, recentemente, eu tive a minha 3ª filha, a Sofia, que nasceu em janeiro desse ano, que completou agora, anteontem, 8 meses de vida. Pequenininha ela. Muito, muito pituquinha ainda. E gerenciar a jornada empresarial com a maternidade, sem sombra de dúvidas, é um dos principais desafios do meu dia a dia. E aí, a gente vê, além das agendas de trabalho e das crianças, nós mulheres temos que ainda estar atentas às tarefas de casa, né? As tarefas do dia a dia. E eu costumo dizer que a gente ter uma rede de apoio eficiente, principalmente nós, em cargos, quando a gente fala de mulheres em cargos de liderança, é essencial. Porque o que faz com que eu consiga exercer a minha atividade cotidiana e diária com muito zelo e conseguindo fazer as entregas, é eu ter a certeza que toda a minha família, os meus filhos e a casa, né, estão sob cuidados e tudo está fluindo bem. Então, o que me ajuda muito nesse contexto, além dessa rede de apoio, é o planejamento das minhas semanas e, automaticamente, da minha rotina diária, né? Eu tento estabelecer também alguns combinados. Que tipo de combinado, Eduarda? Os meninos, os meus 2 mais velhos, já estão um pouco mais velhos, então eles já entendem essa minha rotina. Agora a Sofia tem só 8 meses. Eu acho que, como diz a pediatra dos meus filhos, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E esses combinados que eu tento estabelecer e eu tenho conseguido cumpri-los, é que eu me dediquei muito à Sofia nos primeiros 4 meses de vida, voltei a trabalhar com 5 meses, mas todas as segundas e sextas-feiras eu faço questão de estar em casa, em agendas remotas, fazendo as videoconferências, mas estando muito próxima e muito presente a eles nas rotinas diárias, porque o tempo passa muito rápido, então a gente precisa, né, estar presente e se sentir mãe, mas ao mesmo tempo tendo as tarefas, né, de uma líder e de uma pessoa que exerce um papel um pouco mais alto no cargo de presidente do conselho hoje, né? Eu costumo, essa questão da minha pediatra, que quando ela fala quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu não vou mentir que muitas vezes bate essa sensação, né? Uma sensação, uma angústia, uma sensação de culpa. Será que eu estou fazendo
da forma certa. E, imediatamente, eu faço questão de tirar esse sentimento negativo de dentro de mim. E eu acredito muito na criação pelo exemplo. Então, eu entendo que, no médio e curto prazo, os meus filhos eles vão ter isso como exemplo para a formação futura deles, né? Eles se inspirarão numa mãe que trabalha, que dá o seu melhor para poder proporcionar uma criação de qualidade e tempo de qualidade. O mais importante é você ter tempo de qualidade com seus filhos. E eu faço muita questão disso. E nesse contexto ainda, Eduarda, você acha que o mercado de construção civil, o mercado imobiliário, ele está preparado para receber essas mulheres que muitas vezes são multis, que muitas vezes têm tripla jornada de trabalho, filho, casa? Você sente que o mercado entende já essa lógica da mulher que é possível ter, sim, um cargo de liderança, se manter bem nesse cargo e administrar todo o resto? O que você sente aí com a sua experiência? Muitas vezes as mulheres, às vezes, não têm nem condição de ter essa rede de apoio. Mas eu costumo dizer que você não precisa ter dinheiro para ter a rede de apoio, né? Você pode ter a sua mãe, o seu pai, os avós, você pode ter uma vizinha, né, que seja aposentada e que seja muito próxima. Você pode ter o seu marido. No meu caso, meu marido me ajuda muito, me ajuda muito. Eu tenho funcionárias, eu tenho uma babá que eu trouxe, eu moro no interior de São Paulo há 8 anos, e eu trouxe ela comigo, ela mora comigo há 6 anos. É uma senhora já, e que já tem os filhos criados, tem o neto, ela folga aos finais de semana, mas ela mora comigo. Então, isso me dá uma sensação de tranquilidade. Então, eu acho que essa rede de apoio ela é primordial, mas não necessariamente você precisa ter dinheiro e despender de muito dinheiro para isso. E com relação à sua pergunta, né, se o mercado imobiliário, se ele está preparado para isso, eu acho que está muito mais preparado do que alguns anos atrás. Sim. Mas eu acho que a gente tem uma longa e distante caminhada pela frente, porque essa transição ela ainda está muito no comecinho. A gente precisa ter mais mulheres se empoderando nesses cargos, a gente precisa ter a união do público feminino, até para a gente conseguir mudar esse mindset e essa relação que existe da masculinização, né, da construção civil como um todo, do mercado imobiliário da construção civil, né? Essa já é um pouco da próxima pergunta. Nesse contexto do mercado ainda ser muito masculinizado, muito puxado mais para o gênero masculino mesmo, quais que são os maiores desafios para mulheres em cargos de liderança, sobretudo nesse ambiente masculinizado, no setor de construção civil? Na sua trajetória, você enfrentou desafios nesse sentido? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho. A construção civil é uma área historicamente dominada pela presença masculina. Isso a gente já falou sobre isso aqui um pouquinho, né? E por isso que eu entendo que esse desafio, no meu caso, ele é ainda maior. Só para a gente ter uma noção de indicadores, hoje no Brasil, 62% das mulheres compõem a força de trabalho. Todavia, apenas 30% delas estão em cargo de liderança. E isso nós estamos falando do Brasil, país como um todo. Na hora que você entra no indicador do mercado imobiliário, esse indicador ele cai pela metade. Então, aquela pergunta anteriormente que você me fez, Eduarda, você acha que a gente está no caminho certo? Eu acho que se a gente comparar 4 anos atrás, esse indicador era 1/4 dele. Claro que já estamos trilhando um caminho de sucesso e que a gente vê uma luz no fim do túnel, mas a gente ainda tem muito a percorrer. Há quase 2 anos atrás, eu decidi ser mais atuante no meu LinkedIn. E aí, qual que foi o meu intuito com isso? Foi poder abordar o tema da liderança feminina na construção civil. Eu passei a entender ainda mais, quando eu fiz isso, a dificuldade da ascensão da mulher no mercado, por diversas razões. E, para mim, isso só reforçou a importância do meu papel como líder e pela luta da equidade de gênero e para poder fomentar com que outras mulheres pudessem se inspirar e entender que é possível. É um pouquinho mais difícil, mas é possível, né? E aí eu entro na pergunta sobre, Eduarda, quais são para você, no seu ponto de vista, os principais desafios, né? A cultura organizacional machista, isso existe por conta de uma sociedade machista, né? A gente volta ao período da Revolução Industrial, no qual as mulheres eram donas de casa,
quando a gente entra na questão do voto, as mulheres não podiam votar e a mulher existia para procriar. Não podiam estudar, elas existiam para procriar e para cuidar da casa. Isso não é num passado muito distante, né? Então, essa cultura organizacional, e aí a gente vê em mercados onde existe a predominância masculina em ambientes de trabalho, em salas de reunião que você tem 9 homens e 1 mulher, existe a questão do fator inibidor para aquela mulher naquele momento. Até a forma de olhar, a forma de se impor, a dificuldade da mulher de, às vezes, num ambiente muito masculinizado, dela não sentir a total segurança para isso, né? Então, a cultura organizacional machista se unindo à predominância masculina no ambiente de trabalho, eu acho que é um desafio muito grande e que a gente só vai conseguir mudar quando a gente abrir as portas das nossas empresas com metas que sejam de RH. Eu, no ano passado, quando assumi a presidência da empresa, estabeleci uma meta para o RH que a gente precisaria, até o final do ano, de ter 50% de mulheres na empresa, nos cargos de liderança e nos cargos, em todos os demais cargos. Então, eu acho que existem essas políticas e que as empresas estão se abrindo muito para isso, mas que a gente ainda precisa reforçar um pouquinho mais. Outro desafio que eu acho também muito importante, que não tem como a gente trazer só a questão do desafio empresarial, né? É a questão da dupla jornada de trabalho e, consequentemente, da sobrecarga das atividades. Sim. Né? Então, assim, o homem não vê como trabalho o que a gente faz quando a gente chega em casa e precisa dar banho no filho, precisa dar jantar para o filho, precisa fazer o filho dormir, e precisa lavar a louça da cozinha. E eu, no caso que tem funcionário, preciso organizar a rotina das funcionárias, preciso fazer compra. Né? Existe essa questão dessa sobrecarga que a gente precisa ter um desenvolvimento muito grande para a gente, às vezes, também não surtar. Né? E a necessidade de criar uma rede de apoio. Eu gosto de falar muito disso. A rede de apoio, que não necessariamente precisa ser financiada por algum funcionário, da família e de pessoas próximas, ela é essencial para que a gente, quando sai da função super mãe, super dona de casa, né, consiga exercer com maestria o nosso chapéu de empresária e de profissional, líder ou colaboradora em qualquer instituição. Eduarda, no início dessa resposta, você mencionou sobre ter se colocado mais ativa no LinkedIn. E aí você se percebe como um vetor de uma mulher que tem uma trajetória já nesse setor, que inspira outras pessoas, que não só pela rede social, né, mas também com a sua presença, estando no seu dia a dia, dentro da sua casa, de repente na sua família. Como que funciona isso? Assim, me parece que sim, é um trabalho que você tem como propósito, mas me conta também um pouco sobre isso, sobre hoje ser inspiração para outras mulheres, no sentido de falar, poxa, é possível, olha que eu estou aqui com a minha rede de apoio, dando conta. Você acredita que quando foi uma pessoa que, inclusive, trabalha comigo hoje e que é minha amiga e que falou, olha, eu já tinha um LinkedIn, mas totalmente desativado, utilizava muito outras redes sociais, e aí estava surgindo aí a conversa de que eu iria assumir a presidência, eu então diretora comercial, e aí eu estava preparando o meu sucessor, e aí essa pessoa falou comigo, você tem que ativar seu LinkedIn. Eu falei assim, não, que é isso? Você está assumindo um papel muito estratégico, né? Existe ainda muito pouca presença feminina. Vamos movimentar isso. E essa pessoa, assim, muito ligada na área de estratégia digital e tudo, e me deu esse insightzinho. Eu te confesso que quando eu decidi fazer isso, eu não imaginei a repercussão que eu teria. Porque eu comecei com 300 seguidores. Hoje eu tenho 20 mil em menos de 2 anos. E os meus posts são todos feitos por mim. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na questão de produção de conteúdo, mas é eu que faço, eu que respondo individualmente cada mensagem de cada um. É muito pessoal, sabe? E aí, eu não esperava esse retorno que eu tive dessa forma. A BRZ foi receber um prêmio em Brasília, da Caixa Econômica Federal, quando a gente contratou o primeiro empreendimento do Selo Azul com a Caixa. Você acredita que eu andando no evento, 3 pessoas me pararam e falaram assim, Eduarda, vem aqui, eu queria tirar uma foto com você, eu te conheço do LinkedIn. Eu liguei para essa minha amiga e falei assim, você acredita que me chamaram, me falaram que me conhecia do LinkedIn? Então, realmente, existe essa questão da inspiração e, principalmente, reconhecimento. Quando eu vejo mulheres
passando pelo mesmo momento que eu. Porque, por exemplo, na hora que você volta de licença maternidade, por mais que seja meu terceiro filho, você é mãe, Emília? Você Sou mãe. então você já passou por isso também. Sim. Pá. É um parto pra gente, não é? É. Sair, largar aquele bebezinho, aquele ser indefeso para voltar a trabalhar, ele mamando no seu peito, você tendo que ordenhar, aquela loucura, Sim. né? Então, na hora que eu vejo que existe essa identificação, eu sinto, assim, uma recompensa tão grande, sabe? De voltar lá atrás e falar, não, eu fiz a escolha certa, porque realmente é algo que eu estou compartilhando da minha vida, mas eu estou ajudando outras pessoas a, às vezes, ter um conforto maior também na hora que a gente trata dos problemas e dos desafios. Né? E vislumbrar essa possibilidade, né? De que é possível também estar ali, sendo feliz, encaixada, com um tendo propósito as profissional. dificuldades, que as dificuldades sempre vão existir em todos os âmbitos, não só na nossa vida profissional, quanto na pessoal também. É a famosa saber equilibrar os pratos, que particularmente, já que estamos só nós duas aqui, nós mulheres sabemos fazer isso muito melhor que os homens, não sabemos? Sim. Agora mudando um pouco o rumo da prosa, Eduarda, de acordo com o painel da Relação Anual de Informações Sociais de 2020 do Ministério do Trabalho, há mais de 200 mil mulheres no setor da construção civil. Elas enfrentam alguns desafios, como a disparidade de salários em algumas funções. A diferença no valor desse salário ele pode chegar muitas vezes até 45% menos, se comparado ao mesmo cargo gerenciado por um homem. Como que você vê a presença da mulher nesse segmento e a possibilidade de reverter essa situação com relação a isso, né? Essa prática das mulheres no setor e essas diferenças salariais, de repente de tratamento, de validação do trabalho que está sendo feito muitas vezes por uma mulher que está também no mesmo cargo ocupado por um homem que não tem esse reconhecimento. Como que você percebe isso? Emília, esse talvez seja o tema que mais me impulsiona e traz propósito no meu cargo de liderança no segmento. Eu costumo dizer que eu sou uma entusiasta da presença da liderança feminina no mercado de trabalho, especialmente quando a gente trata da construção civil. Eu sei que os desafios não são poucos, a gente já falou um pouquinho deles aqui, né? Mas eu sei também que a diversidade e a maior presença da mulher em posições de liderança, ela traz responsabilidade social, ela traz crescimento e inovações nas organizações. A gente tem N pesquisas feitas aí, não só Brasil, mas ao redor do mundo, trazendo esses indicadores de diferenciais competitivos nesse sentido. Tá? Eu vejo que nós, mulheres, possuímos diferenciais incríveis e que nos destacam diante deles de uma forma muito importante. Né? Então, a gente tem uma habilidade muito grande de inspirar e motivar as pessoas e, consequentemente, os times. Então, na hora que a gente trata de líder, né, a mulher tem esse cacuete melhor. A gente nos comunica de forma mais assertiva. A gente entende a importância da colaboração no trabalho em equipe, que às vezes as pessoas do sexo masculino não veem essa sutileza e essa importância. A gente contribui muito para a criação de relacionamento saudável, e relacionamentos saudáveis quando a gente trata de time e de empresa. E temos a intuição aguçada e a capacidade de fazer várias coisas simultaneamente. O equilibrismo dos pratos, né? Além de passarmos uma maior segurança no ambiente corporativo, dentre tantas outras virtudes. Por isso, eu entendo que o meu papel ele é o de promover práticas que possam incentivar uma maior diversidade, equidade e inclusão. E eu percebo que, apesar da gente ter ainda um ambiente majoritariamente sendo composto por homens, né, a área ela tem visto o número de mulheres aumentar. E um excelente exemplo disso e recente é a nomeação da nova presidente da Caixa, Daniela Marques, né, que tem trazido à tona temas tão relevantes da pauta feminina como um todo. Importante. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a BRZ Empreendimentos. A incorporadora constrói casas para atender a demanda das famílias de baixa renda.
enquadradas no programa Casa Verde e Amarela. Sabemos o quanto a habitação impacta na vida das pessoas. Comenta um pouquinho para a gente como que você enxerga o papel da BRZ para reduzir os impactos de desigualdade e de contribuição social. Eu entendo que o que deve mover as nossas carreiras é sobre termos um propósito. Qual que é a nossa missão durante essa vida? Hoje a BRZ já entregou mais de 20 mil unidades espalhadas em 24 cidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. A gente tem um DNA forte na construção de moradias de alta qualidade, com um custo-benefício acessível para todos. Tanto é que a gente é reconhecido por termos produtos prêmios, né? A gente fala que os clientes nossos adquirem os seus BRZs Premium, com as áreas de lazer 100% equipadas, mobiliadas e decoradas. Eu faço questão de estar presente em todas as entregas de chaves dos empreendimentos da BRZ. E farei isso até quando assim permitir. Quando a gente tiver, né, quando a gente começar a ter entregas simultâneas, talvez não seja possível, mas enquanto isso acontecer, eu faço muita questão. E aí você vai me perguntar, nossa, Eduardo, por qual razão? Né? Exatamente pelo significado que toda essa jornada traz para mim. 97% dos clientes da BRZ estão adquirindo o seu primeiro imóvel. Você está tratando do sonho desses clientes. Né? E a gente está lidando com esse público que está adquirindo a sua primeira moradia a um preço de prestação mensal mais baixo do que um valor de aluguel, é algo que me toca profundamente. O brasileiro hoje, na faixa de renda que a BRZ constrói, ele trabalha e rala o dia inteiro, as famílias brasileiras, para pagar custo fixo. Uhum. E o custo fixo dele é um aluguel, é uma conta de água, é uma conta de luz, é a escola do filho, às vezes não tem o recurso para pagar a escola, mas são, né, os utensílios que precisam pagar para a sobrevivência dos filhos. O que sobra para ele no final? Nada. Quando você dá a oportunidade para essas pessoas, delas adquirirem a sua casa, isso é mágico. Isso é maravilhoso. Né? E aí faz com que a construtora automaticamente consiga reduzir o impacto da desigualdade e, obviamente, também colabore no âmbito social, dando acesso à moradia a milhares de pessoas. Então, pode-se dizer que esse também é um propósito da BRZ Empreendimentos? Sem sombra de dúvidas. Esse sonho, Eu costumo dizer que o propósito é sobre as estradas que escolhemos percorrer. O propósito também é sobre o jeito que a gente está percorrendo essas estradas. Não é sobre a velocidade desse percurso, não é sobre aonde você vai chegar, nem é sobre ser reconhecido. E linkando esse conceito de propósito, né, a nossa carreira e a nossa vida profissional, eu afirmo que o melhor trabalho acontece quando você sabe que não é apenas trabalho, e sim algo que vai melhorar a vida de outras pessoas. Que bonito, isso mesmo. Né? Parabéns. Obrigada, querida. Bom, Eduarda, a gente vai então agora para a próxima pergunta, que é: a BRZ recebeu no ano passado a certificação do selo azul da Caixa Econômica Federal, que se refere às boas práticas para habitação mais sustentável. Comenta para a gente como é que foi o processo de implantação e os frutos que a incorporação vem colhendo frente a essa conquista. Vamos lá, Emília. Hoje em dia, a gente manter uma operação ambiental e socialmente responsável deixou de ser um diferencial e passou a ser uma obrigação. Nessa linha, hoje a gente percebe que não basta com que a empresa seja lucrativa, porque ela precisa sair do discurso e ir para a prática, para que possa gerar real valor de mercado e garantir vida longa ao negócio. Eu costumo dizer que aquele conceito, né, que a empresa existe para dar lucro para o sócio, ele já não existe mais. Você tem que ter a consciência ambiental até para você ter uma longevidade, né, do mundo em geral.
E nesse sentido, né, a BRZ ela conquistou o selo azul da Caixa na cidade de Hortolândia, em São Paulo, com o empreendimento Portal Terras de Carrara. Para nossa surpresa, quando a gente começou a negociar isso com a Caixa e pegar com o time de engenharia da centralizadora deles, a CEAM, quais seriam os requisitos que a gente precisaria cumprir para a gente garantir essa certificação, a construtora ela já adotava e praticava 80% do que ali estava descrito, sem saber que a gente estava praticando práticas, né, ambientais e indo em diretriz com os princípios ESG, né? Para quem não sabe, eu acho que vale a pena a gente contextualizar, o selo Casa Azul é um instrumento de classificação socioambiental destinado a propostas de empreendimentos habitacionais que adotem soluções eficientes desde a sua concepção até a sua execução e ocupação e manutenção das edificações. Esse selo ele é um grande reconhecimento e um diferencial competitivo no mercado. E as empresas que adotam, né, estão, obviamente, super alinhadas com o princípio ESG, que está ligado ao ambiental, ao social e à governança. E aí, para contar um pouquinho da trajetória e o que ele significou, né, no caso, dentro da BRZ, na prática, ele traz uma série de benefícios a todos os setores envolvidos. A construtora, quando proporciona um desconto nas taxas de juros do financiamento da produção do empreendimento, quando atuamos em construção com baixo impacto ambiental. Ao cliente, pois possibilita uma taxa de juros diferenciada para essa pessoa física também, quando o empreendimento é enquadrado no selo azul. E, por último, não menos importante, a sociedade como um todo. Uma vez que essas construções priorizam muito a parte social e ambiental, ao gerar o uso racional de recursos naturais, adotando as soluções urbanísticas e arquitetônicas de qualidade e promovendo o desenvolvimento social. Esse tipo de resultado só nos motiva a seguirmos firmes em nosso propósito de construir empreendimentos que sejam muito mais que construções, mas que sejam grandes agentes de mudanças sociais. Importante. A gente está falando bastante, né, gente, sobre mudanças sociais, sustentabilidade, equilibrar a governança e tudo. Bom, a gente vai para a próxima pergunta e última, porque a gente está com o tempo já quase estourando. Eu falo demais, né, Emília? Mas está ótimo. Se puder sentir até... Então, Eduarda, me fala agora quais que são os próximos passos da companhia. 2023 está logo ali. Quais que são as perspectivas aí? Conta pra gente. Setembro já acabou, né? Então, outubro, novembro e dezembro a gente já vai estamos começar praticamente em 2023. 2023. Eu vou contextualizar um pouquinho sobre a jornada e a trajetória da BRZ, porque não são todos que conhecem, então eu acho que vai ser interessante. E aí, no fim, eu faço uma linkada com a visão de futuro. Nos últimos anos, a BRZ ela demonstrou um crescimento exponencial e virtuoso das suas operações. Só para a gente ter afins de comparação, né, tanto em termos de crescimento orgânico e principalmente quando a gente fala de crescimento de receita, em 2017 a gente teve uma receita operacional de 286 milhões. E em 2021, essa receita foi na ordem de 715 milhões, ou seja, mais que dobrou. Nos últimos 2 anos dessa série, a gente, e o Brasil e o mundo como um todo, né, nós fomos fortemente impactados pelos efeitos da pandemia. Sim. Tiveram seus lados positivos e seus lados negativos. Num primeiro momento, em 2020, a gente teve um boom do mercado imobiliário, né? Tivemos uma forte e crescente demanda pela habitação, o que nos beneficiou bastante. E tivemos uma demanda muito grande pelos nossos produtos. Já em 2021, no ano subsequente, a gente começa a ver os sinais do aumento dos custos, dos insumos, da inflação. Né? Mesmo que iniciando o nosso ciclo no fim de 2020, a gente passa a conviver com esses desafios e com esses problemas. E aí a gente teve significativamente uma diminuição da margem da companhia, tanto bruta quanto líquida, e isso aconteceu no segmento inteiro da construção civil, não só no segmento econômico, quanto de médio e alto padrão.
2022, a gente ainda sente algum efeito da inflação em menor escala, nos dando um sinal de que o pior já passou, né? E aí a gente fala de 2023, né? Com o cenário político já definido, que vai acontecer as eleições agora, a gente espera realmente que a curva da inflação já esteja estabilizada e acreditamos que, independente do governo que for assumir, os programas habitacionais já são vistos como uma política social. Então, que não haverá diminuição de oferta, diminuição de funding e de recurso, né? Então, a gente está se programando para fazer um nível de lançamentos relevantes, que esse ciclo está se iniciando agora no segundo semestre de 2022, mas com o pé mais no chão, né? Para que a gente possa continuar crescendo, mas com qualidade, retomando as nossas margens e sabendo entender este mercado, as cidades que a gente atua, entendendo o público e o perfil dos nossos clientes. É isso aí. Eduarda, a gente já está com o tempo estourado agora, daí então a gente vai fazer um fechamento aqui rapidinho. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, de repente algo que não foi dito, que você julgue ser importante dizer, que a gente não falou aqui. Vai aí, agora é com você. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, eu quero agradecer primeiramente ao meu pai, que é o meu maior exemplo e é a locomotiva da nossa empresa, deixar para ele aí o meu carinho especial. E voltar a dizer que, como entusiasta das mulheres em cargo de liderança, eu espero hoje aqui ter contribuído de alguma forma. A minha intenção aqui é de provar que ser mãe não é e nem deve ser incompatível com as nossas carreiras. E o diferencial é que a ação parte do ponto de vista dos empregadores e não só das mulheres. A gente pretende focar nas nossas habilidades adquiridas durante a maternidade e a paternidade também, né? Mostrar como essas competências são complementares a uma carreira, nos deixando ainda mais completas. A oportunidade procura quem está preparado. Então, o lugar das mulheres é aonde elas quiserem. Eduarda, muito obrigada pela participação. Foi um prazer te ouvir, tá aqui nesse bate-papo tão gostoso. Pena que acabou. Bom, eu gostaria de agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quer assistir esse conteúdo, rever, compartilhar, acesse o canal do YouTube da Abrainc ou então as plataformas de áudio. Estaremos por lá também. Eu espero você no próximo episódio do IncorporaCast. Até lá! IncorporaCast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.